Aleluia. Glória a Deus. Queria que você abrisse a sua Bíblia em Gálatas, no capítulo 3. Gálatas, capítulo 3. Aleluia. O tema que o Senhor colocou no nosso coração para esses dias, né? Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Você pode repetir isso comigo? Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Pode ser melhor. Vamos lá, 1, 2, 3 e... Maravilha. Eu quero nessa tarde compartilhar um pouco do que o Senhor, do entendimento que o Senhor tem nos dado a respeito disso aqui. É um pouquinho só, mas quero pedir que você me acompanhe com bastante atenção, né? Que no nome de Jesus o Espírito Santo nos conduza na compreensão daquilo que o Senhor está movendo nesses dias, no nome de Jesus. Amém? Você achou aí? Gálatas 3, versículo 8. Gálatas 3, versículo 8. Diz assim a palavra do Senhor: e a Escritura, prevendo que Deus iria justificar os não-judeus pela fé, anunciou com antecedência as boas novas a Abraão. Por teu intermédio, todas as nações serão abençoadas. Amém? Agora feche os seus olhos, vamos orar mais um pouco. Eu gostaria que nesse momento você não orasse por nenhuma outra pessoa, a não ser pela sua própria vida. Um momento de súplica, você vai colocar a sua vida diante do Senhor, vai pedir que o Espírito Santo fale contigo nessa hora, no nome de Jesus. Amém? Feche seus olhos, curva sua cabeça, fale com Deus, não se distrai com nada. Peça que o Espírito Santo ministre o seu coração. Peça que a palavra, né, venha produzir fé no teu coração, de tal maneira que no nome de Jesus, né, a sua correspondência à palavra do Evangelho, a mensagem do reino de Deus seja a fé, uma fé poderosa, genuína, proveniente do Senhor, no nome de Jesus. Aleluia. É um momento de súplica. Pai, te pedimos nessa hora no nome de Jesus, que o Senhor cele esse lugar com teu poder, que no nome de Jesus Cristo, Senhor, o nosso entendimento, o nosso pensamento seja conduzido à tua palavra e à tua presença no nome de Jesus. Em nome de Jesus, nos dá graça, Senhor, nessa hora, que no nosso coração, Senhor, a fé seja aquecida, acrescida, Senhor, pela tua palavra, no nome de Jesus. Em nome de Jesus, que o Senhor nos dê a graça de correspondermos com fé à palavra ministrada, a palavra do Evangelho, Senhor, e que o impacto da tua palavra nas nossas vidas venha trazer transformação na nossa casa, venha trazer transformação, ó Deus, naquilo que corresponde às nossas vidas, aonde nós estamos conectados, nos cenários onde nós estamos conectados, seja na escola, seja no trabalho, seja, Senhor, no meio dos familiares, seja na sociedade onde vivemos, Senhor, que o impacto da tua palavra na nossa vida também tenha um desdobramento de transformação, de alcance na vida daqueles que estão à nossa volta, no nome de Jesus. Nos abençoe com a compreensão da tua palavra nessa hora, Senhor, eu te peço. Repreendemos todo espírito maligno que age para roubar a semente do reino, a mensagem do Evangelho. Eu te repreendo, Satanás, em nome de Jesus. Você não prosperará contra nós. Em nome de Jesus Cristo nós oramos. Fica à vontade entre nós, Espírito Santo. Oramos no nome de Jesus. Aquele que crê, diga amém.
Glória a Deus. Meus irmãos, vem comigo. No texto que nós lemos, o apóstolo Paulo está escrevendo à igreja, está escrevendo aos Gálatas e dizendo assim, ó, nesse tempo aqui, ele está falando nesse tempo, tá? Ele está aqui, pensa na linha do tempo comigo. Ele está dizendo, tendo Deus anunciado o evangelho, previsto que os não-judeus seriam justificados ou seriam salvos por meio da fé, através do evangelho, tendo Deus já previsto isso, o que ele fez? O apóstolo Paulo está aqui, escrevendo aqui. Aí agora ele volta no passado. Ele diz, anunciou o evangelho primeiro a Abraão. Então o apóstolo Paulo está aqui, ó, escrevendo o quê? Que naqueles dias que ele vivia, o que ele estava experimentando, o que a igreja estava vivendo ali era o evangelho. Você pode dizer isso comigo? A igreja estava vivendo o evangelho. Eram dias onde o evangelho estava florescendo, borbulhando na terra. E aí o apóstolo Paulo está dizendo assim, olha, mas antes que isso acontecesse aqui, Deus já havia anunciado a uma outra pessoa, anos atrás, muitos anos atrás. Então ele faz menção desse tempo onde Deus anunciou primeiro o evangelho, como no texto que nós lemos. Foi a quem? Foi a Abraão. A primeira pessoa a ouvir o evangelho foi quem, irmão? Abraão. Então você está vendo num versículo só, tem dois tempos. Tem o tempo em que ele está escrevendo, o tempo onde ele está se referindo quando foi anunciado o evangelho. Foi dessa forma que Deus fez. Vamos lá em Gênesis 12, você vai ver esse anúncio aqui, ó. Olha quando Deus fala com Abraão, Gênesis capítulo 12. Gênesis 12, versículo 1. Diz assim a palavra do Senhor, olha que lindo, coisa linda. Então o Senhor veio a Abrão e lhe ordenou: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, e dirige-te à terra que te indicarei. Eis que farei de ti um grande povo, eu te abençoarei, engrandecerei teu nome, serás tu uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei aqueles que te amaldiçoarem. Por teu intermédio abençoarei todos os povos sobre a face da terra. É a isso aqui que o apóstolo Paulo está se referindo lá em Gálatas no capítulo 3. Nessa outra versão aqui, na versão de João Ferreira de Almeida, diz assim: abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, em ti serão benditas todas as famílias da terra. Então o apóstolo Paulo está fazendo anúncio, está falando num tempo onde isso já está acontecendo, e explicando que isso que estava acontecendo ali já havia sido previamente anunciado a Abraão no Gênesis, muitos anos antes que o evangelho florescesse. Irmão, o que nós pregamos hoje a respeito do evangelho, o que é vivido hoje a respeito do evangelho, Abraão soube primeiro. Quantos me entendem? Amém? Ele soube primeiro, foi o primeiro a compreender isso. E o que aconteceu com Abraão? Qual foi a reação de Abraão ao anúncio que Deus fez a ele? Pensa que Deus virou, né, e chamou e falou: Abraão, vem cá, meu amigo, eu vou te contar um segredo. Eu vou fazer algo extraordinário na terra. Eu vou abençoar todo mundo. Eu vou abençoar cada família. Eu vou abençoar todos os povos, Abraão. Sabe o que Abraão fez, irmão? Abraão creu. Abraão acreditou no que Deus estava dizendo. Olha só, o versículo 6 lá em Gálatas 3, olha o versículo 6 e 7, diz assim:
Considerai, pois, o exemplo de Abraão. Ele creu em Deus, e isso lhe foi creditado como justiça. Estais certos, portanto, de que os que são da fé, precisamente esses é que são filhos de Abraão. Sabe o que aconteceu? Deus fez um anúncio a Abraão do que ele faria no futuro, e Abraão, irmão, entrou com a fé. Abraão acreditou no que Deus havia falado. Agora, vai comigo em Hebreus capítulo 11. Preciso que você me acompanhe nessa leitura. Hebreus 11. Versículo 8 em diante, olha só que coisa linda. Diz assim: pela fé, Abraão, quando convocado, obedeceu e dirigiu-se a um lugar que no futuro receberia como herança, embora não soubesse para onde estava sendo dirigido. Mediante a fé, peregrinou na terra prometida, como se fosse terra estrangeira, habitando em tendas, assim como Isaque e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa. Porquanto aguardava alcançar a cidade que tem alicerces magníficos, da qual Deus é o arquiteto e edificador. Por meio da fé, da mesma forma, a própria Sara recebeu poder para gerar filhos. Somente até aí. Meu irmão, olha que coisa poderosa. O Senhor anunciou o que faria. Abraão acreditou de todo o seu coração e correspondeu a isso. A resposta, a única resposta aceita diante de Deus, mediante a sua palavra, é a fé. Essa é a única resposta aceita diante do Senhor. O autor dos Hebreus vai explicar que no capítulo 3, a turma que saiu do Egito peregrinou pelo deserto, e vai dizer que a palavra que foi pregada para eles é a mesma que foi pregada para nós, sendo que para eles não valeu de nada, porque não foi acompanhada de fé por aqueles que a ouviram. Sabe o que é isso, irmão? Onde está o problema então? Será que o problema está na palavra de Deus? Será que o problema está naquilo que Deus quer fazer? Não, irmão, a palavra é a mesma. Aquela que foi pregada para as pessoas que saíram do Egito é a mesma pregada para nós, é a mesma pregada para Abraão. Deus pregou a mesma coisa. Hebreus capítulo 1, tendo Deus falado aos pais de diversas maneiras, a nós falou-nos através do Filho. O que é isso? O Senhor está pregando a mesma mensagem desde Adão até hoje, irmão, e vai continuar pregando. Qual é a mensagem de Deus? A mensagem de Deus tem um nome, é Cristo Jesus. Essa é a mensagem de Deus. Agora, Abraão entrou crendo. A turma que saiu do Egito não creu. É por isso que para eles não valeu de nada. E aí o autor aos Hebreus tem uma preocupação quanto a nós, se nós vamos acompanhar essa mensagem com fé ou não. Deixa eu te falar sobre o quanto Deus está comprometido com essa mensagem. A Bíblia vai dizer assim, olha: não havendo alguém maior do que Deus por quem jurar, jurou por ele mesmo, jurou por si mesmo, que abençoaria Abraão. Deus deu uma promessa a Abraão, amém? Eu vou abençoar todas as famílias da terra. E aí, como se isso não bastasse, o que ele faz, irmão? Ele interpõe a promessa com um juramento. Ou seja, ele dá mais uma garantia para Abraão. Deus jamais falharia em cumprir aquilo que ele disse, mas para que Abraão não tivesse sombra de dúvidas de que o Senhor faria, ou seja, para que Abraão tivesse toda a certeza de que Deus estava completamente, totalmente, irmão, com todo o seu ser comprometido naquilo que ele disse, ele colocou um juramento. Que juramento é esse? Se eu não te abençoar, eu morro. Esse é o juramento.
não havendo alguém maior do que ele, por quem jurar, jurou por si mesmo que o abençoaria. O que é isso, irmão? Você quer ver uma coisa? Quantos de nós aqui já contamos alguma história, alguma novidade para alguém, e a pessoa virou e falou assim: mentira, é isso que você está dizendo, não é verdade não. E aí você falou assim: eu juro? Não, irmão, por Deus não. Eu juro pela minha mãe. Mortinha, é ou não é? Levanta a mão, irmão. Quem mais além de mim fez isso aí para passar vergonha? Pode falar, irmão, isso aí. Você já fez, irmão. É ou não é? Eu juro pela minha mãe. Por quê? Porque ela é maior do que a gente, né? Ela é maior. Lembra quando você brigava na rua? Quem já brigou na rua, irmão? Fabinho, levanta a mão que eu te conheço, Fabinho. Hein? Na escola. Como é que a gente brigava, hein? O pessoal vinha e falava: teu pai não vale nada. A tua mãe, minha mãe não, irmão. É ou não é? É assim ou não é? Não mexe com a minha mãe não. E aí era o tim, era o suar do gongo pro fight, né? Quando falou da mãe, o pau quebrava. Era assim. Por quê? Porque é maior do que a gente. E porque é preciosa pra gente, amém, irmão? Então Deus não tem mãe. Ele não podia dizer: eu juro pela minha mãe mortinha que eu vou te abençoar, que é verdade que eu estou falando contigo. Ele não podia fazer isso. Então a Bíblia vai dizer: não havendo alguém maior do que ele, por quem jurar. O que ele fez? Jurou por si mesmo que o abençoaria. O que Deus estava dizendo a Abraão? Eu vou fazer isso, cara. Se eu não fizer, eu morro. Eu estou empenhando a minha vida nisso aqui. Irmão, Deus está até hoje totalmente comprometido em abençoar as famílias da terra. Deus está plenamente comprometido. A sua vida está em jogo. Ele colocou a vida dele em jogo, irmão, para abençoar as famílias da terra. Agora, vamos imaginar o tanto de comprometimento de Abraão. Quanto que Abraão está comprometido, irmão? Será que ele está parcialmente comprometido? Será que ele está 75% comprometido? Quanto que Abraão está comprometido, irmão? Sabe o que a Bíblia vai dizer? E lá em Gálatas mesmo, olha só que interessante. Olha o versículo 5, ele vai dizer assim: aquele que vos dá o Espírito, que opera milagres entre vós, falo pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Assim como Abraão creu em Deus, isso lhe foi imputado como justiça. Sabei, pois, que os da fé é que são filhos de Abraão. E aí a Bíblia vai dizer, se eu não me engano na King James fala isso, o homem que realmente creu. Meu irmão, Deus entrou totalmente comprometido. Abraão também teve que entrar totalmente comprometido, porque senão não ia funcionar. Abraão entrou com tudo, irmão, com aquilo que lhe cabia. Entrou crendo, entrou obedecendo, como no texto de Hebreus que nós lemos. Abraão entrou confiando no Senhor e partiu para um lugar que ele não conhecia, mas confiando na palavra que o Senhor havia dado. Abraão também estava plenamente comprometido com aquilo que o Senhor disse que iria fazer. Então sabe o que acontece, irmão? Abraão passou a viver, e esse versículo expressa isso: aquele que vos dá o Espírito e que opera milagres entre vós, falo pelas obras da lei ou pela pregação da fé. Olha na King James aqui, volta lá por favor no início. Aquele que vos dá o seu Espírito, que realiza milagres entre vós, será que assim procede pelas obras da lei ou por meio da fé com a qual recebestes a palavra? Irmão, Abraão foi justificado pelas obras da lei ou pela fé? Foi pelo que, irmão? Foi pela fé. Nesse tempo de Gênesis 12, ainda não havia lei. Os livros de Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, a gente costuma dizer, né? E os teólogos dizem, são os livros da lei, sim ou não? Né?
Só que apesar de nós chamarmos dessa forma, eles são os livros da lei, e a lei está contida ali. No entanto, Abraão viveu num tempo anterior à lei. Abraão não conheceu Moisés. Ele viveu antes que a lei fosse dada, porque a lei foi dada por Moisés. Ele viveu antes disso. E como que Abraão viveu, irmão? Ele viveu por meio da fé naquilo que o Senhor disse para ele que faria. Ou seja, Deus revelou o Evangelho a Abraão muitos anos antes de Jesus Cristo. Abraão creu no Evangelho, creu em Jesus, creu na palavra de Deus e passou a viver por meio dessa fé. Abraão viveu, irmão, o Evangelho muito antes que isso fosse conhecido na terra como é hoje. Muito antes de tudo isso, ele viveu por meio da fé naquilo que o Senhor disse que faria. Quantos me entendem? Digam amém. Você está entendendo isso, irmão? Embora a história de Abraão esteja em Gênesis, Abraão não viveu na lei, porque ele não conheceu a lei. O que ele conheceu? Ele conheceu o Evangelho. Quando o Senhor disse para ele: sai da tua terra, da tua parentela, vai para um lugar que eu vou te mostrar. O Senhor não estava simplesmente conduzindo Abraão numa mudança geográfica, numa mudança de território, mas Deus estava conduzindo a Abraão para um lugar onde o Senhor se revelaria a ele. Era muito mais do que uma mudança geográfica, irmão. Era entrar num lugar do conhecimento de Deus, era entrar num lugar de revelação de Deus. É por isso, por causa dessa revelação, que você vai ver aqui, ó, no texto que nós lemos em Hebreus 11. Vai lá de novo, irmão. Hebreus capítulo 11, outra vez, você vai ver. É por isso que você vai ver escrito aqui, ó. Versículo 9, Hebreus 11, 9. Versículo 9. Diz assim: mediante a fé, peregrinou na terra prometida, como se fosse terra estrangeira, habitando em tendas, assim como Isaque e Jacó, herdeiros com ele da promessa. Olha isso, pela fé, ele andou, peregrinou lá, volta por favor, peregrinou na terra prometida, ou seja, ele chegou na terra que Deus disse que daria para ele e para sua descendência. E nessa terra Abraão já poderia ter construído uma cidade, ele poderia construir uma casa, já se coziam tijolos naquele tempo. Mas Abraão não faz isso. Ele tramita ali como um peregrino, naquilo que é dele, mas como um peregrino. E por que ele faz isso? O versículo 10. Porquanto aguardava alcançar a cidade que tem alicerces magníficos, da qual Deus é o arquiteto e edificador. Meu irmão, quem mostrou essa cidade aí para Abraão? Irmão, Abraão teve uma revelação da cidade santa. Abraão teve uma revelação dos céus, da cidade cujo arquiteto e edificador é o Senhor. Sabe, irmão, quem tem a revelação dos céus não se satisfaz com nada que é dessa terra, irmão. Abraão vivia na dimensão da revelação de quem Deus é, daquilo que ele estava fazendo, sabe, daquilo que Deus estava operando e da promessa do Evangelho, que é, e um dia nós estaremos eternamente juntos com o Senhor na glória. Então por isso que apesar de se tornar um homem muito rico, Abraão vivia como um peregrino, porque os seus olhos estavam em algo muito mais excelente. Você me entende, irmão? Em 2019, eu fui orar por uma família aqui na cidade. E aí, eu orei pelo pai, orei pela mãe. Quando eu fui orar pelo filho, o Espírito Santo disse assim para mim: é por causa deste menino. Eu não entendi o que isso significava. E eu comecei então a clamar ao Senhor por a vida daquele menino e pelo futuro dele. Eu sabia que era alguma coisa relacionada ao futuro daquele menino.
alguma coisa relacionada ao futuro dele, mas eu não entendi o que era. Ao longo dos anos, o Espírito Santo começou a falar comigo a respeito de Finéias, e Finéias aparece em Números 25, ele aparece ali quando o povo de Israel chega em Cádiz Barneia, e ali, naquele lugar, um rei tenta amaldiçoá-lo, contrata um homem, Baraque, contrata Balaão para amaldiçoar o povo. Balaão tenta por 3 vezes e não consegue amaldiçoar aquele povo, e ele fala: esse povo é abençoado, o Baraque, não tem como, mas faz o seguinte, você coloca mulheres no meio deles, porque eles vão pecar, eles vão fazer aquilo que é mal, você vai conseguir. Foi o que aconteceu. O povo chegou em Cádiz Barneia, e aí começou a se envolver com as mulheres moabitas. Eles se envolveram com a idolatria, eles começaram a participar de cultos a demônios, eles se envolveram com aquilo ali. Em seguida se envolveram com as mulheres moabitas. Por quê? Porque naqueles cultos ali malignos, a imoralidade sexual fazia parte do ritual. Então aqueles israelitas começaram a se envolver com a imoralidade, começaram a se envolver com a perversão, e começaram a se envolver com o culto a demônios. Aí uma praga é liberada sobre o povo, e as pessoas começam a morrer. O próprio apóstolo Paulo faz menção disso. As pessoas começaram a morrer. E aí Moisés vai para diante da tenda com Arão e começa a clamar ao Senhor ali por algo. Um dos moabitas, um dos israelitas, um príncipe de Israel, pega uma mulher moabita e passa na frente de Moisés, na frente de todo o povo, na frente dos líderes do povo, passa com aquela mulher e vai com ela, vai ter relações com ela, sendo que aquilo era exatamente a causa daquela praga sobre o povo. Aquele homem sem menor respeito, sem o menor pudor, as pessoas morrendo na nação, todo mundo morrendo, um monte de gente sepultando seus mortos, e aquele homem não está nem aí. O povo está ali chorando, as pessoas estão clamando a Deus, e aquele homem vai com aquela mulher, e a Bíblia ainda diz isso, que ele passa diante dos olhos de Moisés. E aí de repente um jovem, Finéias, aquele jovem se levanta, e ele vai até lá, pega uma lança e mata os 2 cravando na terra. Você sabe que o mandamento dizia: não matarás. Mas o que aquele homem fez, Deus disse: esse homem procedeu com justiça, porque ele zelou pelo povo com o zelo do meu coração, por isso a praga vai acabar agora. E a praga cessou. E aí Deus faz uma promessa a Finéias. Deus fala para Moisés: fala para Finéias que eu estou estabelecendo com ele uma aliança perpétua. O sacerdócio vai transcorrer através da descendência dele. Beleza. Muitos anos passam, e agora os filhos daqueles israelitas voltam a Cádiz Barneia. Depois de muitos anos de rodear o deserto, os filhos daqueles homens, daquelas mulheres, voltam ao mesmo lugar, ao mesmo cenário. E sabe o que eles fazem, irmãos? Eles se envolvem com os cultos a demônios e se envolvem com as mesmas imoralidades que os seus pais décadas antes tinham se envolvido. Eles também são reféns da imoralidade sexual. Eles também são reféns, sabe, dessas cadeias de trevas. Eles também se tornam reféns disso. E é interessante, eu preciso destacar isso para você, que há uma ação maligna que quer imprimir nos filhos aquilo que ele conseguiu imprimir nos pais. Os pais se envolveram com aquele tipo de pecado, e agora os filhos estão se envolvendo no mesmo tipo de pecado. E aí, irmão, começa uma guerra entre os próprios israelitas. As tribos começam a lutar contra uma outra tribo, contra a tribo de Benjamim. Eles começam a se envolver. Algo muito terrível havia acontecido. Pegaram a mulher de um levita, mataram, estupraram aquela mulher a noite toda até que ela morreu. Depois o levita corta essa mulher em pedaços, manda para as tribos e fala: vai ficar assim.
E aí as tribos vêm lutar contra a tribo de Benjamim. E começa uma guerra ali, irmão. Várias tribos contra uma só. Mas aquelas várias começam a perder, porque eles estão lutando contra a imoralidade sexual. Eles estão lutando contra demônios. E sabe o que acontece? Eles começam a perder. Perdem a primeira vez, perdem a segunda vez, perdem a terceira vez. Por que eles estavam perdendo? Porque todo Israel estava separado de Deus. Todo Israel estava distante de Deus, longe da comunhão com Deus. Quando eles não aguentam mais sofrer, eles vão buscar ao Senhor. Eles decidem buscar a Deus e saber qual era a vontade do Senhor então. E eles se humilham, eles sobem até o lugar da tenda, o lugar onde a arca estava. Eles vão até aquele lugar. E aí, paz, meu irmão, quem está naquele lugar, zelando pela presença do Senhor, quem está naquele lugar e é capaz, e é competente, e tem competência para conectar um povo desviado à presença do Senhor, quem está lá, irmão? Finéias está lá. Não mais aquele menino de Números 25, mas agora um ancião, um homem maduro, mas que gastou toda a sua vida zelando pela presença de Deus. E aí a Bíblia destaca que o sacerdote naquele tempo era Finéias, que zelava pela presença do Senhor ali, irmão. Finéias conecta aquele povo todo desviado, ele conecta aquele povo à presença do Senhor. Aí o Espírito Santo começou a trazer isso ao meu coração. A nós estabelecemos na nossa cidade uma escola confessional, uma escola cristã nessa cidade. Quando o Senhor trouxe isso ao nosso coração, eu não sabia, mas já tinha uma escola cristã aqui na nossa cidade. Hoje nós já sabemos que tem duas, mas os irmãos sabem de todo o processo que veio acontecendo desde agosto, né, Jéssica? Desde agosto, dia 31 de agosto do ano passado. A nossa igreja comprou a documentação e a mobília de uma escola. Nós estamos pagando isso. Ainda não conseguimos implantar a escola na cidade, mas nós estamos nesse processo. Por que não conseguimos ainda? Porque é caro, irmão. Porque é trabalhoso. E nós não conseguimos ainda implantar. Eu imaginava que a escola já funcionaria nesse ano 2023 e não funcionou. E se nós não dermos entrada na documentação até 31 de agosto desse ano, ela não vai poder funcionar no ano que vem. Nós estamos trabalhando isso aqui por quê? Porque a escola é uma maneira de nós tocarmos as famílias dessa cidade. A escola é uma maneira de nós gerarmos Finéias, você está entendendo? De gerarmos jovens, adolescentes jovens, zelosos pela palavra de Deus, zelosos pelo povo de Deus. Então nós precisamos de recursos para fazer isso, e não temos. Você tem ideia, só de documentação, até agosto a gente vai ter que pagar mais de R$4.000, só de documentação. A partir do momento que nós fizermos isso, nós já passaremos a ter uma despesa mensal de aluguel, de contador, de INSS, de mais uma pancada de coisa, para a escola poder funcionar a partir do ano que vem. Então, irmão, nós precisamos, não temos recursos. E aí o Espírito Santo colocou no meu coração, pode deixar passar, colocou no meu coração isso aqui. Nós estamos transformando esse lugar aqui do lado, esse anexo, num polo educacional, amém? Você pode dar glória a Deus por isso, amém? Nós já temos carteiras, lá em cima, depois se você puder, você vai lá ver onde as crianças estão, tem lousa, tem ar-condicionado, tem ventilador, na salinha lá de cima, no mezanino ali vai ficar uma área para os menores, né, para os pequenininhos, porque paralelo a isso tem que funcionar a escolinha, né, nos dias de culto. E embaixo nós vamos fazer ali uma sala de aula também,
já adquirimos baias para os computadores, está ali desmontadinha, a gente ainda vai montar isso. Adquirimos 3 computadores, vamos adquirir outros ainda, mas já temos alguns, porque a gente vai ter aqui cursos interativos, onde o aluno vai vir para cá, vai fazer o curso ali online, mas com um professor instruindo. É uma nova modalidade, que juntou o presencial com o EAD, e aí ele vai poder fazer isso. Vai ter aula de inglês, tudo isso a partir de agosto. Vai ter aula de inglês aqui. Nós estamos também, já fazemos, né, o reforço escolar. O reforço escolar é gratuito toda terça e quinta pela manhã, mas esses outros cursos serão cobrados, né? São cursos profissionalizantes, cursos livres e tal. Nós vamos fazer tudo isso aqui nesse polo. Qual é o objetivo? O objetivo ali é implantar a escola cristã aqui na cidade, o Centro Educacional Carisma. Então o polo hoje é a nossa meta mais próxima, porque a intenção é botar o polo para funcionar. A partir do polo nós já vamos tocar os adolescentes, os jovens aqui na nossa região e gerar recursos para a implantação do Centro Educacional Carisma. Amém, irmão? Glória a Deus. Deixa eu passar aí, por favor. Então, o nosso objetivo hoje para 2023 é que esse polo educacional funcione a partir de agosto. E o segundo objetivo é que a partir disso a gente comece então a escola, o Centro Educacional Carisma, né, comece a funcionar a partir do ano que vem. Deixa eu passar, por favor. Então nós temos que trabalhar na estrutura física do polo. A gente está trabalhando nisso aí, mas ainda temos bastante desafios. A aula inaugural, né, ela está prevista aí para o final de julho, início de agosto, quando acabar o recesso escolar, né? E aí precisamos gerar os recursos para a implantação do centro educacional e, por fim, no nome de Jesus, em 2024, a gente fazer uma celebração. Já pensou? Um dia de manhã, no primeiro dia do ano letivo, hein? A gente ali, os pastores, os irmãos, as crianças, e a gente fazer um cultão, hein, de acolhida das crianças, recebendo aquelas crianças, todo mundo com a blusa, o uniforme bem bonito, em Centro Educacional Carisma, Deus cuida de mim. E aí a turma chegando, a gente orando. Então hoje nós calculamos aí em torno de um investimento para o polo funcionar, ainda de uns 15 mil reais, só para o polo funcionar, fora os 4 mil que eu te falei da documentação, e mais o tanto de outra coisa que a gente precisa para a escola funcionar, mas para o polo, 15 mil reais. Nós já estamos trabalhando assim nessa estrutura, né? No reforço escolar, o pastor Silvio, a pastora Ângela, a filha deles trabalhando juntamente com eles ali, Samanta, os jovens e adolescentes, né? Angélica, tá aí, Marcos, Yasmin, Jéssica. No Ministério Infantil está o Tiago, a Gabi, Samuel, Cindy, Jéssica também, a Dislane, Evelyn, estão trabalhando no Ministério Infantil. Deixa eu passar, por favor. E aí, quais os riscos que nós temos? Nós temos o risco de não conseguir fazer isso em tempo hábil para a escola funcionar no ano que vem. Esse é um risco. Qual a alternativa que nós teríamos? Em vez de fazer a escola, a gente começar com um centro recreativo, que oferece coisas como jiu-jitsu, balé e etc, e outras atividades assim, reforço escolar e outras atividades, mas ainda não funciona como escola. Pode passar. Então nós temos esse cronograma apertadíssimo aqui, ó, concluir a estrutura do polo educacional em junho agora, até o início de julho ali no máximo, e aí a gente começar divulgando os cursos, né, para o segundo semestre, iniciar as matrículas ali entre julho e agosto, entrar com a documentação do centro educacional em agosto. A gente não pode perder esse prazo, né? E aí preparar as instalações do centro educacional entre agosto e setembro, a implantação da escola ali entre agosto e setembro também, e aí começar a contratação dos profissionais e a abertura de matrículas em outubro, que é o que normalmente se faz. Então o que está em processo hoje é concluir a estrutura do polo educacional. Todas essas outras coisas ainda estão em andamento, ainda estão
em funcionamento. Pode passar. 20% da estrutura nós conseguimos concluir até agora. Ainda tem muita obra para a gente fazer ali do lado. Na verdade, a gente já fez muita obra aqui. Os irmãos que viram no início sabem o que eu estou dizendo. Mas ainda tem muita coisa para fazer. Deixa eu passar, por favor. E aí, eu finalizo essa apresentação aqui para te dizer uma coisa, irmão. Esses dias eu estava trabalhando, porque nós já fechamos uma parceria com uma faculdade. E já estamos oferecendo, se você entrar no site carisma-riodasostras.com.br, nós já estamos oferecendo cursos livres na modalidade EAD. Você pode entrar lá, você vai acessar ali a foto, né, a informação sobre isso, vai te direcionar para uma outra página onde você vai poder adquirir o curso e fazer esse curso na modalidade EAD. Nós já estamos fazendo isso, mas e já fechamos parcerias, né, para o curso de inglês e para outros cursos que nós vamos oferecer aqui. Mas eu queria te contar uma coisa. Esses dias eu ouvi uma matéria, uma jornalista fazendo uma matéria, e ela estava falando a respeito de uma família, uma única família, uma família que fez uma doação já ao longo de alguns anos. Essa única família fez uma doação para Harvard de 100 milhões de dólares. Uma única família doou 100 milhões de dólares para uma das faculdades mais conceituadas do mundo. Isso é comum, irmão. As famílias fazerem nos Estados Unidos e em outros lugares do mundo. É comum as famílias fazerem doações às universidades, fazerem doações para pesquisas e etc. É comum isso acontecer. Mas olha só, uma única família, entre tantas outras que fazem isso, doou para Harvard 100 milhões de dólares. E o que essa família pediu em troca, irmão? Na verdade não é um pedido. Na verdade é uma compra, uma aquisição. Essa família doou 100 milhões de dólares para aquela faculdade e solicitou, digamos assim, que a faculdade começasse a publicar o que seriam resultados de pesquisas, mas que não tem dados científicos. Mas, irmão, qualquer coisa que alguém diga assim, ó, vem de Harvard, né? Se alguém disser isso, filho, hein? Se alguém virar e falar assim, ó, cara, essa cruz é verde, e aqui está assinado embaixo, Harvard, você nem discute, é ou não é? Hein? Extremamente conceituada. Então o que a família solicitou? Isso já entrou em vigor, irmão. Eles começaram a divulgar, a faculdade começou a divulgar o seguinte, que existem crianças trans. E começaram a difundir ideias como essa, entre outras ideias, a respeito das crianças, distorcendo a identidade das crianças, colocando sobre as crianças um fardo, um jugo. Meu irmão, o negócio é tão sério que as pessoas que têm defendido isso hoje, para alguém discutir com esse tipo de pessoa, tem que ter conhecimento, tem que ter expertise para discutir com esse tipo de gente, tá? Não adianta você virar e querer brigar e falar, mas eu acho que não é assim. Isso aí não vai arrumar nada. Você tem que ter conhecimento, tem que ter argumentação para poder discutir, tem que ter experiência nisso. Agora, irmão, o que me chama a atenção é o seguinte: uma única família, 100 milhões de dólares para financiar a mentira, para enganar pessoas. 100 milhões de dólares. Agora, deixa eu te dizer algo, irmão. Todo o recurso financeiro que é investido no Evangelho, na proclamação do Evangelho, todo o recurso financeiro vem dos crentes. É verdade ou não é? Pode ser que você tenha pensado assim, mas eu conheço gente que não é crente e dizima, tá? É real, isso acontece, mas isso é exceção.
todo o recurso financeiro que é investido na pregação do Evangelho, que é investido em missões, que é investido na aquisição de coisas, né, montando estruturas, sejam escolas, sejam igrejas, seja o que for, tudo isso vem dos crentes. Vem dos crentes. Agora, olha o que me espanta, irmão, é saber que há muitos crentes, não poucos, muitos crentes que não dizimam, que não ofertam. E pior do que isso, vou te contar uma história como exemplo. Tinha uma pessoa que Deus colocou algo no coração dela para que ela ministrasse uma oferta regular, ordinária. Essa pessoa começou a fazer essa ministração dessas ofertas. Uma pessoa antiga de igreja, muitos anos de igreja, e estava fazendo essa oferta ordinária, financiando um projeto de Deus. Um dia, esse ofertante encontrou com outro carinha, e esse carinha também, se dizendo crente, virou para ele e disse assim: ah, rapaz, você não tem que dizimar nem ofertar, isso é coisa da velha aliança, isso é coisa da lei, na nova aliança não tem isso. Sabe o que esse ofertante fez? Parou de ofertar, parou de dizimar, parou de ofertar, porque um sujeito aparece do nada e dá uma opinião vazia, e a pessoa vai e acredita naquilo que o cara falou. Não se deu nem ao trabalho de ler a Bíblia, não se deu nem ao trabalho de pesquisar, de perguntar ao pastor, ao pastor dele, né? Ele podia ter perguntado: ô pastor, vem cá, olha, eu ouvi isso aqui, como é que é verdade ou não é? Me mostra isso aí na Bíblia. Ele poderia ter feito isso, irmão, mas não. Ele simplesmente deu crédito ao que esse sujeito falou, e imediatamente já embarcou na conversa, e parou de dizimar, e parou de ofertar a igreja. Por quê? Porque o sujeito disse para ele que dízimo e oferta é coisa da lei, é coisa da velha aliança, é coisa da lei. Deixa eu desmascarar isso aqui, meu irmão, com esse texto, com os textos que nós lemos no início. O que eu falei para você, irmão? Olha lá, ó. O que eu falei para você? Abraão viveu pela lei ou pela fé? Ele viveu por meio da fé. Abraão não conheceu a lei, Abraão não conheceu Moisés. Abraão teve uma revelação do Evangelho muito antes de qualquer pessoa ter, e ele viveu por meio do Evangelho. Então lê comigo aqui em Gênesis, no capítulo 14, versículo 18. Gênesis 14, 18, diz assim: então Melquisedeque, rei de Salém, e sacerdote do Deus Altíssimo, trouxe pão e vinho, e abençoou Abraão, dizendo: bendito seja Abraão pelo Deus Altíssimo, que criou os céus e a terra. Seja louvado o Deus Altíssimo, que entregou teus inimigos nas tuas mãos. Então Abraão lhe entregou o dízimo de tudo. A pergunta que eu te faço é o seguinte: Abraão viveu pela lei ou pela fé? Se Abraão viveu pela fé, você está convicto disso, irmão? Sim ou não? Você entendeu pelos textos que nós lemos anteriormente? Abraão viveu pela fé, ele não viveu na lei. Ele viveu o Evangelho, porque o Evangelho foi revelado a ele por meio de Deus, por Deus. Abraão viveu no Evangelho, e no Evangelho, por meio da fé, o que Abraão fez, irmão? Ele entregou o dízimo. Essa história está escrita em Gênesis, mas ela não está dentro da lei, porque a lei ainda não havia existido, e Abraão não viveu por ela. Abraão viveu pelo Evangelho, e vivendo no Evangelho, Abraão entregou o dízimo, sabe? Entregou ofertas a Deus, não apenas essa daí que eu li para você, mas outras coisas Abraão também entregou ao Senhor, inclusive o seu próprio filho.
para você entender o quão comprometido estava Abraão com aquilo que Deus falou com ele, irmão. Existe uma pessoa que não quer que você seja um fiel dizimista e ofertante. Essa pessoa é o maligno. É ele que não quer que você seja um fiel dizimista e ofertante. Sabe por quê? Porque ele sabe que é de você que vem o recurso para financiar a verdade. Só tem um que não quer que você seja um fiel dizimista e ofertante. É o diabo. Você vê 100 milhões de dólares para financiar a mentira, e o crente pensando se dá ou se não dá, se é da lei ou se não é, se eu tenho que fazer, se eu não tenho que fazer, ouvindo qualquer Zé Ruela falar e dando crédito a esse sujeito. Irmão, no nome de Jesus, entenda uma coisa, irmão: o nosso coração precisa arder por contribuir com a mensagem do Evangelho. O nosso coração precisa arder, irmão, por contribuir para que a mensagem do Evangelho alcance outras pessoas, lembra da promessa. Qual é o que Deus falou para Abraão? Eu vou abençoar todas as famílias da terra. Irmão, quantas famílias você conhece que ainda não foram alcançadas pelo Evangelho? Diz para mim, irmão. O que seria de você se alguém não tivesse investido na proclamação do Evangelho? O que seria de você, irmão? Onde você estaria agora? Se outros irmãos não tivessem ofertado, se não tivessem feito doações, se não tivessem empenhado a sua vida em levar a mensagem do Evangelho, o que seria de mim? O que seria de você? Ei, meu irmão, tem um ardor no meu coração. Quando o Senhor falou comigo em 2019, eu não tinha ideia de que as coisas eram tão graves e de que a situação se agravaria ainda muito mais. Há uma necessidade extrema, há uma necessidade urgente de nós tocarmos nas crianças da nossa sociedade com o ensino da verdade. Mais do que em qualquer outro tempo, irmão. Não é à toa que durante anos e anos e anos nós estamos assistindo a um investimento pesado nas crianças. Pesadíssimo. As crianças sendo alvo o tempo todo de uma mensagem maligna, de uma mensagem destruidora, de uma mensagem diabólica. Irmão, nós precisamos fazer algo e precisamos nos mover. Agora, sabe o que acontece? Tem crente pensando: dou o dízimo ou não dou o dízimo, oferto ou não oferto, e pensando a seguinte coisa: ah, Senhor, me prospera. Por que me prospera? Porque eu quero pagar minhas contas em dia. Eu quero pagar minhas contas em dia também, irmão. Mas existe algo mais excelente do que isso. Existe algo que está para além disso, para além das minhas necessidades supridas, irmão. Ei, será que o Senhor me abençoando, a única coisa que eu posso ter são as minhas contas pagas? Ou será que o Senhor me abençoando, eu posso ir muito além de suprir as necessidades da minha casa, eu posso transbordar em boas obras? Será que quando eu falo de uma família doando 100 milhões de dólares para financiar a mentira, o teu coração não queima de vontade de ter 100 milhões de dólares para financiar a verdade, irmão? Será que o teu coração não arde com isso? Será que a nossa oração está tão pequena, tão minimizada, que tudo que a gente faz: Senhor, me ajuda a pagar essa conta? E a gente não consegue compreender, irmão,
que o Senhor está se movendo nas nações da terra, porque Ele prometeu a Abraão: eu vou abençoar todas as famílias da terra. E o Senhor está se movendo para isso, e eu e você, chamados por Deus, podemos viver tudo isso e cooperar para que outras milhares de pessoas sejam alcançadas pelo Evangelho. Meu irmão, no nome de Jesus, deixa o Espírito Santo levantar sua cabeça. Deixa o Espírito Santo tirar a cegueira do seu entendimento. Às vezes nós gastamos tempo com muita coisa inútil, irmão. Com muita coisa inútil. Gastamos energia, gastamos a nossa alma com coisas inúteis. Ei, há um clamor no coração de Deus para nós. Há um clamor no coração de Deus para as nossas vidas. Quantos aqui nessa noite hoje podem dizer: Senhor, me usa para tocar essas famílias que o Senhor quer tocar? Quantos nessa noite podem dizer: Senhor, prospera o trabalho das minhas mãos, porque eu quero tocar as nações juntamente contigo. Senhor, prospera o trabalho das minhas mãos. Eu quero financiar missionários, eu quero financiar escolas, eu quero financiar projetos sociais, centros de recuperação, eu quero financiar homens e mulheres que estão no campo. Será, meu irmão, que o teu coração não arde por isso? Ei, no nome de Jesus, eu quero fazer uma oração com você nessa noite aqui. E a minha oração tem um alvo. O alvo da minha oração é destravar você no nome de Jesus. É ampliar, é para que o Espírito Santo amplie o seu entendimento, alinhe o seu entendimento ao dele. Porque quando eu oro dizendo assim: Senhor, paga a minha conta, sabe o que eu estou tentando fazer? Eu estou tentando alinhar o entendimento dele ao meu. Agora, quando a coisa acontece diferente, aí é o meu entendimento que é alinhado ao dele. Eu vou te dar um exemplo. Deus falou isso com Abraão em Gênesis 12, mas depois outras vezes o Senhor volta a falar com Abraão. E uma das vezes você conhece por causa da música. Deus falou para ele: sai da tua tenda, olha para o céu aí, ó, conta as estrelas, se é que tu podes. O que Deus estava fazendo, irmão? Quando eu li esse texto, eu penso que o Senhor estava trabalhando uma dinâmica com Abraão. Que dinâmica? Deus poderia ter falado com Abraão dentro da tenda, sim ou não? Quantas vezes ele já falou contigo dentro da sua casa, sim ou não? Ele poderia ter falado contigo dentro da tenda, com ele dentro da tenda. Abraão, ó, cara, eu vou multiplicar a sua semente de uma forma extraordinária sobre a terra. Ok. Mas talvez Abraão fosse pegar essa palavra e condicionar essa palavra aos seus recursos. Porque a nossa mente, ela trabalha assim, irmão. Você quer ver uma coisa? Quando você... Cadê os homens aí? Os homens? Onde estão os homens? Quando você, homem, passa na rua e vê um carro, ou passa em frente de uma agência, e aí você vê um carro lá, você fala: pô, eu queria ter esse carro. Automaticamente a sua mente faz assim: ó, mas eu não tenho dinheiro. Ela já responde, ela pergunta e responde. Uf, é ou não é? É a mente, ela tá ali, ó, estímulo e resposta. As mulheres, cadê as mulheres? Aleluia. Você passa em frente àquela loja bonita, hein, de roupa, hein? Marisa, é ou não é? Não, Marisa não? Maria Emília. Passa em frente a Maria Emília, você olha aquele vestidão na promoção na vitrine. Hã? Lá desce, passa ali, você olha. Tem uma loja ali na Roberto Silveira, ó, só tem Marcão. Como é que é o nome que tem lá?
Ladreste, tem o que mais lá? Como é que é aquela outra? Farm, não é? Farm. Você passa ali, ó, na Roberto Silveira, aleluia. Queria um vestido desse. Na hora a cabeça faz o quê? Não vou nem entrar para perguntar, que deve ser uma fortuna. Hein? Você entende como o seu olhar percebeu algo, mas a sua mente ela já boicotou o que você viu. Entende? Imagina se Deus fala com Abraão na tenda: Abraão, vou, cara, multiplicar você pra caramba, tua semente vai bombar na terra. O que a cabeça de Abraão ia fazer? Ó, minha mulher é estéril, sou velho. Ela já quebra aquilo ali. Não deixa nem ter o prazerzinho de sonhar, de acreditar. Ela já Assim é a maneira como o diabo quer que você pense. Então, o que Deus faz com Abraão? Deus pega Abraão e fala: sai da tua tenda, olha para as estrelas, conta se é que você pode. Sabe por quê, irmão? Porque não era na dimensão das possibilidades de Abraão, não era segundo o que Abraão poderia comprar, não era segundo os recursos que ele tinha, não eram poucos, mas não era segundo os recursos que ele tinha. Era como então, irmão? Era na dinâmica daquilo que Deus pode fazer, na dimensão daquilo que Deus pode fazer. Por isso que Deus chama Abraão, fala: olha, conta se é que você pode, porque na dinâmica daquilo que eu faço, meu irmão, você não consegue compreender. É muito além daquilo que você pode calcular, é muito além da tua razão, é muito além das conexões que você pode fazer. Está na dimensão das verdadeiras possibilidades divinas. Por isso, meu irmão, no nome de Jesus, talvez enquanto eu estive falando aqui, o Espírito Santo tenha ministrado algo no seu coração para você fazer. Creia nisso. Não deixe a tua mente boicotar o que o Senhor quer fazer em você e através de você. Não tente subjugar Deus aos teus recursos. Ei, peça que o Espírito Santo amplie a tua percepção para que você possa se mover segundo aquilo que Ele é capaz de realizar. Meu irmão, no nome de Jesus, eu quero orar nessa noite para que Deus levante pessoas milionárias na igreja, pessoas prósperas, mas não avarentos, porque o avarento não entra no reino dos céus. Não acumuladores, porque o Senhor falou para acumular tesouros no céu. Não infiéis, que roubam ao Senhor nos dízimos das ofertas. Não infiéis, mas para que o Senhor levante homens verdadeiramente fiéis a Ele, e que Ele libere recursos. Meu irmão, entenda uma coisa: enquanto você se mover segundo o propósito de Deus, o Senhor vai injetar recursos na tua vida. Toda vez que você se mover conforme o propósito, o Senhor vai injetar recursos. Ele vai injetar. Muito se fala dos avivamentos, e se fala do avivamento da Rua Azusa em 1906, se eu não me engano. Muito se fala do avivamento, mas daquele avivamento que aconteceu na Rua Azusa, saíram pessoas, missionários para vários lugares do mundo, levando o mover de Deus para vários lugares, inclusive para o Brasil. Aqui chegaram 2 missionários no Pará, em Belém do Pará, e começaram a bater de porta em porta, pregando o evangelho, libertando pessoas de cadeias de demônio, curando enfermos, pregando a mensagem, cheios do poder de Deus. Agora, o que pouco se fala é que por trás dessa turma tinha um homem, entre outros, tinha um dono de minas de ouro. E sabe o que esse homem fazia? Ele pegava todos os recursos e investia na abertura de novas igrejas, e enviava os missionários e financiava a verdade. Enquanto uns estavam indo, pregando, impelidos pelo Espírito Santo, aquele homem era também usado pelo Espírito para dar suporte a esses outros que estavam levando a mensagem do Evangelho. Quem é você, irmão? Será que você é um desses que vai até outros?
Ou você será um desses também usados pelo Espírito Santo, que vai financiar a pregação do Evangelho em vários lugares dessa terra, irmão? Quem é você? No nome de Jesus, no nome de Jesus, que hoje eu quero proclamar aquilo que Isaías escreveu a respeito de Tiro, dizendo: o Senhor te ungiu, e é o Senhor que vai à tua frente, endireitando os caminhos tortos, quebrando as portas de bronze, despedaçando os ferrolhos de ferro, te entregando os tesouros escondidos e as riquezas encobertas, para que tu saibas que Ele é o Senhor. Meu irmão, eu quero orar com você que está disposto a dizer: Senhor, me usa, eu quero cooperar contigo, para que todas as famílias da terra sejam abençoadas. Talvez você venha aqui na frente dizendo: Senhor, eu quero ir. Ou talvez você diga: Senhor, eu quero financiar isso. E aí se prepara, meu irmão, se prepara, porque enquanto o Espírito Santo, enquanto você estiver alinhado com o Espírito, enquanto você se mover alinhado com o Espírito, o Senhor vai injetar recursos na sua vida, para que você transborde segundo o propósito de Deus. Quantos nessa noite estão sendo despertados pelo Espírito Santo para essa obra? Quantos estão sendo? Se você está sendo despertado pelo Espírito Santo, levante uma de suas mãos. Fique de pé no seu lugar, eu quero orar com você. O Senhor vai liberar a sua vida nesses dias, irmão. Se prepare. Você vai ver que vão começar a acontecer coisas extraordinárias contigo. Vão começar a acontecer coisas extraordinárias. Causas na justiça que estavam emperradas vão ser liberadas. Pessoas vão te procurar, vão dizer: vem cá, o que é que você está aí no teu coração? Eu preciso cooperar contigo em alguma coisa. O que está no teu coração aí? E as pessoas vão começar a liberar sobre você recursos. Vai ter gente que vai começar a te chamar e mostrar para você um caminho de adquirir recursos, de gerar riquezas. Vai ter gente que vai te procurar e falar: olha, vem cá, tem esse investimento aqui para você fazer, tem isso aqui, você já viu isso aqui? Essa área aqui é uma área para você fazer, para você investir, e você vai entrando naquilo ali que o Senhor foi te conduzindo, meu irmão, e a bênção do Todo-Poderoso vai cooperar com isso, e aí você vai ver o que o Senhor é capaz. Agora, meu irmão, nessa noite nós vamos começar orando, em primeiro lugar, nos comprometendo com Deus, porque como eu te falei, Deus está totalmente comprometido com essa mensagem de abençoar todas as famílias da terra. Ele não está indiferente, Ele está totalmente comprometido com isso. E como eu te mostrei aqui, Abraão também estava completamente comprometido, tanto que as Escrituras vão dizer: o homem que realmente creu, ele estava totalmente comprometido com isso aí. Meu irmão, Deus não vai aceitar nada menos do que um compromisso completo, pleno, você está me entendendo? Do que um comprometimento por inteiro. Por inteiro. A primeira coisa que você vai fazer é orar por isso, assumindo esse compromisso com o Senhor. Senhor, pode me usar, pode fazer na minha vida. Eu estou comprometido contigo. Meu Deus, eu estou comprometido. Eu estou comprometido em ser fiel, em ser leal. Eu estou totalmente comprometido, não estou parcialmente comprometido, eu estou totalmente comprometido com isso. Eu estou totalmente comprometido em crer de todo o meu coração, em confiar no Senhor. Eu estou totalmente comprometido em obedecer as suas instruções, como o Senhor instruiu Abraão, dizendo: sai da tua terra, da tua parentela, vai para o lugar que eu vou te mostrar. E Hebreus vai dizer que Abraão obedeceu a Deus. Eu não posso fazer essa oração por você, irmão, eu estou te ajudando aqui, mas você precisa se comprometer com o Espírito Santo. Você precisa se comprometer com Deus, dizendo: Senhor, eu vou. É você e o Espírito. Há necessidade, meu irmão, brada nessa noite, brada nesses dias.
posso mais viver orando para pedir que o Senhor pague a minha conta. Eu preciso estender minhas mãos e dizer: Senhor, derrama sobre mim, porque eu sou um canal, eu sou um viabilizador, eu sou um financiador da verdade. Se comprometa com o Espírito Santo. Aleluia. Meu irmão, o Senhor está aqui. Deus está nisso, irmão. Deus está nisso. Te falo pelo Espírito, o Senhor está nisso. Eu não iria nem pregar hoje, mas o Senhor proporcionou uma circunstância e ministrou essa palavra ao meu coração para que eu pudesse proclamar liberdade sobre a sua vida. Em nome de Jesus, se comprometa, meu irmão, a ser um fiel doador, um fiel doador. Alguns irmãos ministrados pelo Espírito estão vindo aqui na frente e se ajoelhando, se comprometendo diante do Senhor. Se você quiser, você também pode fazer isso. Você pode sair do seu lugar e vir até aqui na frente e se comprometer com o Espírito Santo, dizendo: Senhor, eis-me aqui, eu estou comprometido contigo. Faz algo extraordinário na minha vida, faz algo extraordinário no trabalho das minhas mãos, faz algo extraordinário no meu coração. Alinha o meu entendimento ao trono da graça, alinha o meu entendimento na dimensão daquilo que tu podes fazer, não na dimensão do que os meus recursos podem, ei Jesus, mas na dimensão daquilo que o Senhor é capaz de realizar. Irmão, faz conforme fez Moisés. A única coisa que tinha na mão era um cajado. Diga ao Espírito Santo: Senhor, é isso aqui que eu tenho. Eu tenho, Senhor, essa profissão aqui. Eu tenho esse conhecimento. Senhor, eu tenho isso aqui. Eu tenho esse trabalho aqui. Eu tenho isso aqui, Jesus. Na minha mão é muito pouco, mas eu posso colocar nas tuas mãos. Porque nas tuas mãos o Senhor pode fazer algo extraordinário. Ore, 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 meu irmão, ore. Eu vou dar um tempo para você orar enquanto nós cantamos uma canção. E depois dessa canção eu vou orar por você. E no nome de Jesus, o Senhor vai liberar, o Senhor vai quebrar cadeias sobre a sua vida nessa noite. O Senhor vai quebrar impedimentos, o Senhor vai quebrar limitações. Ele vai abrir um norte para você, Ele vai mostrar a direção, como deu a Abraão: sai da tua tenda, vai para o lugar que eu vou te mostrar. Ele vai dar direção a você, Ele vai te conduzir. Você vai entrar num nível de revelação que você nunca viveu na sua vida. E nesse lugar de revelação, você vai ser tão pleno de Deus, tão pleno, irmão, que o que vai importar para você é o céu. E aí, meu irmão, o Senhor vai derramar sem limite sobre a sua vida, porque você vai derramar sem limite sobre a vida de outras pessoas.